Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Se você ainda tiver Hyper disponível, deixa um Hyper aí no meu vídeo, que esse eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar. Por quê? Spoiler. A Prota é extremamente inteligente. Gente, eu fiquei lendo essa história. Sinceramente, eu fiquei batendo palmas o quanto a bicha é inteligente. Ela teve que ter um renascimentozinho, né, pra poder mudar a concepção dela. Mas, quando ela renasceu, a bicha renasceu com fogo nos olhos. Essa história tá muito legal. Ela retrata... China muito antiga. Ela é tipo aqueles que general, lady, rainha, rei. Então, sobre esses temas. Ela vai estar na playlist Renascimento e Sobrenatural. Eu acho que Sobrenatural. Mas, gente, curtam essa história. Comentem bastante para ela poder chegar para outras pessoas, tá bom? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, mudando de assunto, gente, por que eu faço a introdução? Eu faço a introdução por quê? Porque as diretrizes de comunidade do YouTube mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então, eu tenho que aparecer querendo ou não. Infelizmente vai ter pessoas do contra que não gostam de assistir a introdução. Eu, sinceramente, entendo bastante. E por isso você tem uma opção muito bacana que é pular. Sempre tem aí nos comentários alguém que deixa quantos minutos, segundos começa o vídeo. A mim não funcionaram. E eu sempre deixo, gente, mas se for mais de 5, 6 comentários sobre a mesma coisa, eu vou apagando porque eu não quero que fique muita... que parece spam. Aí nossa amiga aqui pode entender que é uma coisa repetitiva. Então, por hoje é só isso mesmo. E amanhã teremos vídeo no domingo, tá? Eu não sei se é aqui ou no canal Israel Reddit. Mas teremos. E essa história que eu vou postar no domingo vai ser top de linha. Por quê? Porque eu já vou dar um spoiler da história que vem amanhã. Ela é tipo The Vampire Diaries. Ela não tem os vampiros, mas tem bruxas, tem lobisomens. Tem muita coisa bacana mesmo. Eu li essa história também, eu comecei a gargalhar. E ela vai entrar na playlist o quê? Sobrenatural e Mamão com Açúcar. Porque esse marido é louco, alucinado, devotado, arriado os 4 pneus, derrubou o caminhão pela esposa dele. É isso mesmo, galera. Teremos Mamão com Açúcar no domingo. Um beijo, espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus e tchau! Quando a amante do meu marido disse que queria ser enterrada com ele, eu simplesmente disse, ok, e mandei os servos a carregarem até a cripta da família. A capela ficou em silêncio. Daphne Langford ficou tão surpresa que parou de fingir que chorava e olhou para mim. Você. O que acabou de dizer? Vamos enviá-la para a cripta para ser enterrada ao lado do meu marido ainda hoje. Eu nem levantei a cabeça. Mantive minha atenção em esfregar linimento nas pernas inchadas do meu filho, com o tom perfeitamente neutro. Já que você ama meu marido tão profundamente, estou realizando seu desejo agora. Você não deveria estar me agradecendo? Isso calou Daphne. Ela não tinha para onde recorrer, exceto a minha sogra, Vivienne Prescott. Sua voz ficou suave enquanto ela implorava. Vivienne, você acredita nela? Vivienne deu tapinhas na mão de Daphne para acalmá-la, e depois se virou para mim, com fúria nos olhos. Elara Ranworth, você deve ter enlouquecido. Como ousa falar com Daphne desse jeito? Daphne ama Stellan tão profundamente que se ofereceu para ser enterrada ao lado dele. Onde mais neste mundo você encontraria alguém disposta a fazer isso? Você faria isso? Abriria mão de todo o conforto que esta vida tem a oferecer, e até do seu próprio filho para entrar na cripta e morrer por Stellan? Uma risada fria escapou de mim. Ela estava certa. Eu não conseguiria fazer isso e, naquela época, não estava disposta a fazê-lo. Foi exatamente assim que aquelas palavras me intimidaram na minha vida anterior. Naquela época, eu realmente admirava Daphne por estar disposta a morrer pelo meu marido, e sentia pena dela por ter perdido a vida tão jovem. Por isso, mesmo que me incomodasse abrir mão do título de esposa legítima, mesmo que me doesse abrir mão da chance de estar ao lado do meu marido quando chegasse a minha hora, ainda assim cerrei os dentes e aceitei. Nunca imaginei que tudo aquilo fosse uma conspiração. Meu marido, Stellan Montclair, havia fingido a própria morte. Ele não queria carregar a reputação de um homem que rejeitou a esposa que havia sofrido ao seu lado durante os anos difíceis. Por isso, elaborou aquele plano para me fazer renunciar voluntariamente ao meu lugar como esposa. Depois que Daphne levasse seu número de martírio até o fim, ele ressuscitaria dos mortos, e se casaria com ela diante dos olhos do mundo. Nos 20 anos seguintes da minha vida anterior, os dois viveram como um casal dedicado e amoroso.
Enquanto isso, Ansel e eu fomos banidos para uma cabana esquecida na extremidade da propriedade, deixados à mercê de qualquer um que quisesse nos atormentar. Nós dois definhamos e morremos na miséria. Mas aquela vida seria diferente. Enterrei o frio no olhar e encarei Vivienne. Sogra, deixe-me lembrá-la de uma coisa. Eu sou a dona desta propriedade. Com Stellan fora, minha palavra é lei aqui. Virei-me para os criados que estavam do lado de fora da capela. E então, acompanhem a jovem até a cripta. Os servos trocaram olhares desconfortáveis, nenhum deles ousando se mover. Lancei-lhes um olhar frio. Pensem bem em quem será o futuro dono desta propriedade. Eles não sabiam que a morte de Stellan havia sido encenada. Tudo o que sabiam era que Ansel, seu único filho e herdeiro de tudo, estava em meus braços. Um momento depois, uma multidão de criados avançou, agarrou Daphne, amordaçou-a, amarrou suas mãos e a arrastou para fora. Tudo aconteceu em questão de segundos. Vivienne nem sequer teve tempo de reagir. Quando finalmente processou o que estava vendo, apontou um dedo trêmulo para mim. Você, Elara, espere só. O espírito do meu filho não vai deixar você escapar dessa. Ignorei suas palavras e ordenei aos servos que escoltassem a velha até seus aposentos para descansar. Eu sabia perfeitamente o que ela realmente queria dizer. Em 7 dias, o efeito da poção que fazia Stellan parecer morto passaria, e ele voltaria à vida. Quando isso acontecesse, ele não me deixaria escapar. No entanto, tudo bem. Eu não lhe daria essa chance. Nesta vida, Stellan Montclair continuaria exatamente como todos acreditavam que estava. Um homem morto em uma cripta. Mãe! Ansel inclinou a cabeça para mim e estendeu uma pequena mão para puxar minha manga. Ajoelhei-me e olhei para seu rostinho. Seu queixo estava afilado de tão magro, e algo dentro do meu peito se apertou. Na minha vida anterior, Vivienne insistia que, com seu pai sofrendo na linha de frente, nenhum filho da família tinha direito a conforto. Ela cortou a comida, as roupas e toda a mesada destinada a Ansel. Mesmo quando seu aniversário chegou, fui repreendida por mimá-lo só porque havia feito um bolo de aniversário para ele. Fui até Stellan e implorei para que ele interviesse. Sua resposta foi simples. A mãe está certa. Se as pessoas descobrissem que o filho do general vive no luxo, eu seria criticado por isso. Naquele dia, enviaram servos para tirar Ansel de minha força. Chorei até não ter mais lágrimas, mas isso não fez diferença. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Stellan permaneceria em seu estado de morte aparente por 7 dias. Eu tinha maneiras mais do que suficientes de garantir que ele nunca acordasse. Preparem a carruagem. Eu estava indo para casa, para a propriedade dos Renworth. A carruagem mal havia parado quando avistei meu irmão, Everett Renworth, apressando-se pelo portão da frente. A visão dele, inteiro e ileso, me deixou paralisada. As memórias me atingiram todas de uma vez. Na minha vida anterior, Everett soube o que eu havia sofrido na propriedade dos Montclair e foi confrontar Stellan furiosamente. Ele acreditava que sua posição como o estudioso de maior patente do reino, pessoalmente elogiado pela coroa, e o peso do nome Renworth seriam suficientes para fazer Stellan hesitar. Ele não poderia saber que Stellan já estava tão apaixonado por Daphne que nada mais importava. Para encobrir o escândalo de elevar sua amante e destruir sua esposa, Stellan ordenou que seus homens emboscassem Everett na estrada. Eles o mataram e deixaram seu corpo nas colinas, como se fosse um animal. Everett havia suportado mais de 10 anos de estudos exaustivos. Foi o primeiro colocado nos exames reais e escolhido pessoalmente pelo próprio rei. Ele era uma mente brilhante, cheia de promessas, com um futuro sem limites. Ainda assim, estava morto antes de completar 30 anos. Enquanto isso, eu estava presa naquela cabana esquecida nos terrenos da propriedade. Eles sequer me deixaram recuperar o corpo dele. Eu ainda estava perdida na angústia daquela outra vida quando Everett finalmente me alcançou. Elara? Ele franziu levemente a testa, com preocupação estampada no olhar. Ouvi tudo, Stellan. Você está... Provavelmente, ele ia me dizer para viver meu luto e não ser tão dura comigo mesma. Everett. Balancei a cabeça e o interrompi. Não há ninguém neste mundo que queira Stellan morto mais do que eu. Everett ficou imóvel. Everett não sabia quantos anos de sofrimento estavam enterrados naquela única frase. Respirei fundo e contei tudo para ele. Tudo, desde os acontecimentos desta vida até os da anterior. Minha morte lenta e miserável. Ansel crescendo na pobreza, sem nada que pudesse chamar de seu. O assassinato de Everett. Quando terminei, a cor já havia desaparecido do rosto dele. Tudo isso é verdade? Cada palavra. Um longo silêncio se instalou. O calor desapareceu dos olhos de Everett, até que ficaram frios como pedra. Bom, então vamos garantir que ele permaneça morto. No segundo dia da morte fingida de Stellan, fui ao palácio para solicitar uma audiência com o rei. Eu precisava do próprio decreto de Sua Majestade para registrar oficialmente as mortes de Stellan e Daphne. Depois disso, voltar à vida significaria que eles haviam enganado a coroa. Esperei sobre o chão de pedra do grande salão, com o frio penetrando pelos meus joelhos até causar dor. Naquela época, vim pedir justiça ao rei. Acusei Stellan de abusar da esposa e do filho, de assassinar meu irmão e de fingir a própria morte para enganar o mundo. No entanto, naquela época, já era tarde demais. Everett estava morto, a família Renworth estava em ruínas, e Stellan acabara de retornar de mais uma campanha vitoriosa. O rei jamais puniria seu general de maior destaque. Esperei 3 dias e 3 noites e sequer consegui passar pelas portas. Mas agora, Stellan estava morto, pelo menos aos olhos do mundo, e eu era a viúva enlutada de um herói de guerra caído. Por isso, mal esperei meia hora antes de Sua Majestade me convocar. Pressionei a testa contra o chão, escolhendo cada palavra com cuidado. Vossa Majestade, meu marido, o general Stellan Montclair, caiu em batalha. Minha prima, Daphne Langford, tão comovida por sua coragem, ofereceu-se para segui-lo na morte. Peço humildemente a Vossa Majestade que conceda a Daphne um título póstumo de honra, em reconhecimento à sua devoção,
e que permita que ela seja sepultada ao lado de meu marido, na cripta da família Moncler. Houve uma pausa atrás da mesa real. Eu sabia o motivo. Não havia muitas mulheres neste mundo que aceitariam de bom grado que outra mulher fosse enterrada ao lado do próprio marido, enquanto elas mesmas ainda estavam vivas. Menos ainda pediriam pessoalmente à coroa uma honra em nome daquela mulher. No entanto, eu sabia que o rei concordaria. Não havia razão para recusar o pedido de uma mulher viva que desejava conceder honras aos mortos. Melhor ainda, a notícia se espalharia como um brilhante exemplo de sua benevolência, uma prova de que a coroa honrava seus soldados e recompensava a virtude. Concedido. Essa única palavra era tudo de que eu precisava. Inclinei a cabeça em agradecimento, escondendo um sorriso frio contra a pedra. Na minha vida anterior, eu cedia terreno a cada passo, acreditando que isso me renderia ao menos um pingo de sinceridade em troca. O que isso me trouxe? Entreguei meu título de esposa legítima, entreguei o futuro do meu filho, entreguei 20 anos da minha vida, e no fim, morri em uma cabana em ruínas, onde ninguém sequer me trouxe um copo de água morna. Essa vida não seguiria o mesmo caminho. Com o decreto real emitido, Daphne foi oficialmente reconhecida pela coroa como uma mulher devota que escolhera ser enterrada ao lado de seu amado. Se Stellan ousasse voltar à vida depois disso, seria considerado um ato de traição. Isso significaria que o rei havia sido enganado ao conceder um título falso e ao honrar uma fraude. E quando isso viesse à tona, os dois não seriam os únicos a pagar por isso. Saí do palácio, e o sol do meio-dia me atingiu com tanta força que minha visão ficou turva. Meus pensamentos se voltaram para Ansel. Na minha vida anterior, ele esperou naquela capela por 3 dias e 3 noites, e os danos causados às suas pernas nunca cicatrizaram completamente. Toda vez que a chuva chegava, a dor era tão forte que ele mal conseguia andar. E quanto aos filhos de Stellan e Daphne? Eles moravam na ala principal, vestiam seda e frequentavam as melhores escolas. Ansel sequer podia contar com uma refeição completa. Bem, não desta vez. Desta vez, Ansel seria o único herdeiro legítimo da propriedade Moncler. Eu mal havia entrado pela porta quando Vivienne já estava lá. Ela havia se libertado dos servos que eu deixara encarregados de vigiá-la, e veio voando em minha direção, com os cabelos soltos e descontrolados. Sua mulher viu! O que está tentando fazer? Por que foi ao palácio? Olhei para ela e retirei seus dedos de mim. Não respondi a nenhuma das perguntas. Simplesmente me virei para os criados que vinham atrás dela. Vocês vão acompanhar a senhora Moncler Sênior de volta aos aposentos dela, ou preciso pedir 2 vezes? Os criados correram para arrastar Vivienne de volta para dentro. Sua mulher viu. Ainda conseguia ouvi-la gritando do outro lado do pátio, mas não dei atenção. Selar a morte de Stellan no registro oficial era a única coisa que importava agora. Quanto a Vivienne, haveria bastante tempo para lidar com ela depois. No terceiro dia, enviei uma carta para o acampamento militar. Era endereçada ao vice-comandante Garrett Soren, rival declarado de Stellan nas fileiras do exército. Eu conseguia lidar facilmente com as pessoas e os assuntos da propriedade, mas Stellan era um comandante experiente no campo de batalha, com homens leais espalhados pelo exército. Se ele tivesse deixado planos de contingência, eu não podia me dar ao luxo de ser pega de surpresa. Naquela tarde, Garrett veio ao meu encontro. Não sei o que pode ser tão urgente para a esposa do general precisar me ver pessoalmente. Ele fez uma reverência superficial, e seu tom estava longe de ser caloroso. Não levei para o lado pessoal. Stellan Moncler não está morto. Isso foi suficiente para fazer a cor desaparecer do rosto de Garrett. Na minha vida anterior, eu era quem mais sofria com o esquema de Stellan. No entanto, a retaliação que Garrett sofreu não foi menos devastadora. Quando Stellan voltou de sua morte fingida, a primeira pessoa que perseguiu foi Garrett, que havia tentado assumir o comando durante sua ausência. Stellan o enviou para o interior do território inimigo, sem suprimentos e sem reforços, e o deixou lá para ser cercado e morto. Depois, em seu relatório à coroa, Stellan afirmou que Garrett havia desertado para o inimigo. A acusação levou à execução de toda a família de Garrett. Você é a esposa de Stellan. Por que está me contando isso? Você não tem medo de... Garrett me encarou, claramente incapaz de entender por que eu faria aquilo. Apenas sorri. Porque eu quero que ele morra tanto quanto você. A compostura em seu rosto se desfez. Continuei. Suas habilidades são bem conhecidas por mim, vice-comandante. Com Stellan morto, o cargo de general-comandante será seu. E para que meu filho possa herdar o título da família, Stellan precisa permanecer morto. Por que não unirmos nossas forças? Fiz a oferta abertamente. Sua expressão refletia uma guerra de emoções conflitantes. Não o pressionei. Dei-lhe tempo para pensar. Depois de um longo momento de silêncio, Garrett se curvou para mim com consideravelmente mais respeito do que havia demonstrado ao chegar. Estou ao seu dispor. Assenti. A aliança estava firmada. Depois que me despedi de Garrett, o calor desapareceu dos meus olhos. No quarto dia da morte fingida de Stellan, Vivienne voltou a agir. Minha visita repentina ao palácio a havia abalado. Toda a propriedade Montclair estava agora firmemente sob meu controle. Enquanto Daphne ainda estava viva, eu a havia jogado na cripta da família 4 dias antes, sem comida e sem água. O objetivo do plano de Stellan era usar o ato de martírio de Daphne para me pressionar a abrir mão do meu cargo de senhora da casa, permitindo que ele se casasse com ela de forma aberta e legítima. Se Daphne morresse antes que isso acontecesse, tudo o que planejavam seria em vão. Reddit contos e afins. Então, naquela noite, o servo que eu havia colocado para vigiar Vivienne veio me informar. Minha senhora, a senhora Montclair Sênior, enviou alguém durante a noite. Trouxeram o Dr. Pemberton de volta. Franzi a testa. Na minha vida anterior, foi o Dr. Fred Pemberton quem forneceu a Stellan a poção que o fazia parecer morto. A poção estava programada para perder o efeito depois de 7 dias, momento em que Stellan acordaria sozinho. Agora, Vivienne estava chamando o mesmo médico. Ela estava em pânico. Queria trazer Stellan de volta antes do previsto. Um sorriso frio cruzou meus lábios. Peguei papel e caneta e escrevi 2 cartas. Entregue estas cartas. Uma para Everett e outra para o acampamento militar do vice-comandante Soren.
Todos os outros, sigam-me até a capela. O luar banhava as lajes da propriedade Montclair com uma luz pálida e fria. Quando cheguei à capela com meus homens, Vivienne já estava lá, orientando 2 criados a abrir o caixão. O Dr. Pemberton permanecia de lado com sua maleta médica. Tinha cabelos prateados e bochechas vermelhas, parecendo que nada daquilo tinha a ver com ele. Mais rápido, rápido! Vivienne sibilou, mantendo a voz baixa, mas sem conseguir disfarçar o desespero. Quanto mais tempo aquela mulher viu tiver, mais chances meu filho terá de morrer. Não me revelei imediatamente. Permaneci nas sombras, sob os beirais do corredor, e observei toda a farsa acontecer. No momento em que a tampa do caixão foi retirada, um forte cheiro medicinal tomou conta do ar. Stellan jazia lá dentro, com o rosto branco como papel e o peito perfeitamente imóvel, mas sua pele ainda não havia endurecido. A poção ainda estava fazendo efeito. Ele simplesmente permanecia preso em um estado de morte profunda e fingida. Doutor, por favor, veja meu filho! O Dr. Pemberton avançou, pressionou 2 dedos contra o pulso de Stellan, levantou uma de suas pálpebras e falou em voz baixa. Não precisa entrar em pânico, minha senhora. A poção ainda está em vigor. Ele vai acordar sozinho em 7 dias. No entanto... Mas o quê? O caixão foi selado, então os vapores medicinais se acumularam sem ter como se dissipar. Se quiser acordá-lo antes do tempo, precisarei usar acupuntura nos pontos vitais, acompanhada de um antigo tônico restaurador para estabilizar sua respiração. É um processo perigoso, mas eu diria que as chances de sucesso são de aproximadamente 7 em 10. Vivienne cerrou os dentes. Já é suficiente. É melhor do que deixá-lo morrer pelas mãos daquela mulher. Então é isso que você realmente pensa de mim, sogra. As palavras dela ainda pairavam no ar quando saí das sombras. Sogra, está frio à noite. Por que não está descansando em seus aposentos? Minha voz não foi alta, mas atingiu Vivienne como um balde de água gelada. Ela se virou rapidamente e seu rosto ficou pálido. Você... O que está fazendo aqui? Olhei para o caixão aberto, depois para as agulhas de acupuntura nas mãos do Dr. Pemberton, e por fim, deixei meu olhar repousar sobre o rosto dentro do caixão. Era o rosto que eu havia odiado por 2 vidas inteiras. Se eu não tivesse vindo, como saberia que minha sogra sentia tanta falta do filho falecido a ponto de abrir o caixão no meio da noite para dar uma última olhada nele? A expressão filho falecido caiu sobre Vivienne como um tapa. Seu rosto passou do branco para um verde manchado de fúria. Elara Ranworth, chega de fingimento. Você acha que eu não sei o que está tramando? Ah, é. Levantei uma sobrancelha. Então, por favor, diga-me o que estou tramando. Você... Os dedos de Vivienne apertaram as contas de oração em sua mão até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Você quer meu filho morto para que seu filho possa herdar o título. É só isso. Ele não está morto, sua mulher venenosa. Ele não está morto. Espere até os 7 dias passarem e ele acordar. Ele vai colocá-la na rua, pode ter certeza. Eu a vi entrar em uma crise de riso e também ri. Sogra, você se esqueceu de alguma coisa? Fiz um gesto para trás. Uma criada avançou carregando um decreto sobre um tecido de seda dourada. Este é o decreto real que sua majestade emitiu pessoalmente há 2 dias. Desenrolei-o lentamente e, à luz das lanternas, li cada palavra em voz alta. Daphne Langford, cuja devoção e virtude são irrepreensíveis, ofereceu sua vida para seguir o general Stellan Montclair na morte. Por meio deste decreto, ela recebe o título de Senhora da Fidelidade e será sepultada ao lado do general, na cripta da família Montclair, para que sua devoção seja honrada para sempre. Quando a última palavra saiu dos meus lábios, olhei para Vivienne e sorri. Sogra, o rei já falou. O mundo inteiro sabe. Se Stellan voltar à vida agora, o que você acha que sua majestade vai pensar disso? O rosto de Vivienne mudou num instante. Você... Ela apontou um dedo trêmulo para mim. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Fingir a própria morte era uma traição contra a coroa. Enganar o rei para que ele concedesse um título baseado em uma mentira também era traição contra a coroa. E fazer sua majestade declarar pessoalmente uma mulher viva como mártir da devoção seria a mais grave traição de todas. Qualquer uma dessas acusações seria suficiente para derrubar toda a família. Sua mulher viu. Vivienne finalmente abandonou toda a compostura e avançou contra mim, com os punhos balançando. Você está tentando destruir meu filho. Planejou tudo isso desde o começo. Eu não me mexi. A criada-chefe atrás de mim já havia avançado e segurado Vivienne, mantendo-a firmemente no lugar. Sogra, você está errada. O sorriso desapareceu do meu rosto. Minha voz permaneceu estável, sem sequer um fio de emoção. Eu não fui quem o destruiu. Foram você, Daphne e o próprio Stellan. Vocês 3 tramaram para fingir a morte dele. Você queria me tirar da posição de esposa legítima e transformar meu filho, que era o herdeiro legítimo, em um bastardo. Algum de vocês pensou em pedir minha opinião? Algum de vocês parou para pensar no que aconteceria comigo? Uma mulher sozinha, com uma criança para criar. Como eu sobreviveria? Não, você não considerou nada disso. Vocês 3 simplesmente presumiram que Elara Ranworth faria tudo o que lhe mandassem, que eu aceitaria tudo o que fizessem comigo sem reclamar e que entregaria tudo a Daphne com um sorriso. Quando terminei, meus olhos ardiam. No entanto, contive as lágrimas. Eu já havia chorado o suficiente para uma vida inteira na minha existência anterior. Nesta vida, não derramaria uma única lágrima por nenhum deles. Então, não me culpe. Virei-me e dei minhas instruções. Cele o caixão, use 3 cadeados de ferro e leve-o de volta para a capela. A senhora Montclair Sr. está cansada. Escolte-a até seus aposentos e certifique-se de que ela permaneça lá. Quanto ao Dr. Pemberton, olhei para o velho. Ele se encolhia, com o queixo abaixado, fazendo a melhor imitação possível de um homem que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Dr. Pemberton, quanto àquela poção que faz alguém parecer morto.
Em breve acertarei essa conta com o senhor. A cor finalmente desapareceu do rosto do Dr. Pemberton. No quinto dia, Daphne estava trancada na cripta havia 4 dias e 4 noites. Ela finalmente havia quebrado. A criada que mandei cuidar dela voltou para me informar que Daphne estava oscilando entre a consciência e a inconsciência. Não havia comido nem bebido uma única gota de água e ficava murmurando que queria me ver. Eu não tinha intenção de ir. No entanto, depois de um momento de reflexão, mudei de ideia. Algumas coisas eram melhores quando ditas pessoalmente. Daphne estava sendo mantida em uma câmara lateral ao lado da cripta. 5 dias sem comida ou água haviam apagado todo o vestígio da beleza que ela um dia possuíra. Seus lábios estavam rachados e feridos. Sua pele havia adquirido um tom amarelado e doentio, e o vestido preto que usava estava imundo. Quando me viu entrar, tentou se sentar no catre, mas estava fraca demais e desabou novamente. Elara. Sua voz estava rouca, arranhada até quase desaparecer. Elara, estou implorando. Por favor, deixe-me ir. Sentei-me diante dela e não disse nada. Elara, eu sei que o que fiz foi errado. Eu realmente me arrependo. Daphne chorava enquanto falava, as palavras saindo em fragmentos quebrados. Eu não deveria ter. Eu nunca deveria ter me envolvido com Stellan pelas suas costas. Mas, Elara, nós somos família há tantos anos. Pelo bem de todos esses anos, você não pode me perdoar só desta vez? Família. Pelo bem de todos esses anos. Que coisa linda de se dizer. Na minha vida anterior, ela nunca pensou em nós como família. A primeira coisa que fez depois de se casar com um membro da família Montclair foi me transferir para os aposentos dos empregados. Minhas refeições passaram de pratos dignos para sobras que ninguém mais queria. Minhas roupas passaram de seda para algodão rústico. Quando Ansel adoeceu e tentei chamar um médico, ela me impediu e disse: ele é apenas filho de um bastardo. Não vale a pena. Naquela época, ela nunca pensou em nós como família. Daphne. Olhei para ela calmamente. Você entende a situação em que está agora? Ela ficou imóvel. O rei já lhe concedeu o título de Senhora da Fidelidade. Todo o reino sabe que você se ofereceu para morrer ao lado de Stellan. Se você não morrer, isso será considerado traição contra a coroa. Toda a família Montclair, assim como sua família Langford, pagará o preço. A cor desapareceu do rosto de Daphne, centímetro por centímetro. Reddit, contos e afins. Não, isso não é possível. Sua voz tremia. Stellan me disse que, quando os 7 dias terminassem e ele acordasse, tudo ficaria bem. Ele disse que se casaria comigo, que me faria sua legítima esposa. Ele não vai acordar, interrompi. O quê? Como assim? Os olhos de Daphne se arregalaram. Não respondi. Simplesmente permaneci parada, olhando para ela. Daphne, eu lhe dei uma chance. Na minha vida anterior, quando ela chegou à propriedade, eu a tratava como uma irmã de verdade. Quando estava doente, eu ficava ao lado de sua cama dia e noite, sem descansar. Quando sentia falta de casa, eu permanecia acordada, conversando com ela até altas horas da madrugada. Quando percebi que ela tinha sentimentos por Stellan, doeu, mas disse a mim mesma para deixar aquilo de lado. Era comum o suficiente que um homem tivesse mais de uma esposa. Desde que ela soubesse qual era o seu lugar, eu poderia conviver com isso. No entanto, ela não sabia qual era o seu lugar. O que ela queria nunca foi apenas a posição de esposa secundária. Ela queria meu título, a herança do meu filho, tudo o que era meu. Na sua próxima vida, não cometa o mesmo erro. Virei-me e saí. Atrás de mim, Daphne soltou um grito tão doloroso e desesperado que parecia capaz de destruí-la por dentro. Mas o que isso importava para mim? As lágrimas dela não significavam mais nada. No 6º dia, tudo estava no lugar. Garrett me informou que os preparativos dentro das Forças Armadas estavam completos. Todos os homens nas fileiras agora acreditavam, sem questionar, que o general Stellan Montclair havia caído em batalha. Garrett havia silenciosamente afastado todos os homens leais a Stellan, e todo o acampamento agora estava sob seu comando. Também chegaram notícias de Everett. Ele havia entrado em contato com vários censores da corte, e ao mesmo tempo, providenciado para que a história se espalhasse por todas as casas de chá e tavernas da capital. Stellan havia dado a vida pelo país. Sua prima Daphne havia se oferecido para segui-lo na morte. O próprio rei lhe concedera o título de Senhora da Fidelidade e ordenara um grande funeral. As pessoas adoraram a história. Alguns elogiaram a lealdade e a coragem do general. Outros admiraram a devoção de sua prima. Houve ainda quem chamasse a esposa do general de graciosa e altruísta por permitir que o amor de Daphne fosse honrado. A narrativa estava definida. O mundo inteiro agora sabia que Stellan Montclair estava morto, e que Daphne Langford o havia seguido até o túmulo. Ansel também estava muito melhor nos últimos dias. Pedi à cozinha que preparasse refeições nutritivas para ajudá-lo a recuperar as forças, e chamei um médico para tratar suas pernas. O médico disse que tivemos sorte por ter intervindo quando o fizemos. Se tivéssemos esperado mais, os danos poderiam ter sido permanentes. Quando ouvi aquelas palavras, minha mão tremeu. Na minha vida anterior, os danos haviam sido permanentes. Toda vez que a chuva caía, Ansel sentia tanta dor que se revirava na cama, e eu sequer tinha dinheiro para comprar os remédios que poderiam aliviar seu sofrimento. Daphne dizia que um bastardo não merecia bons remédios. Stellan dizia: você deveria ser um homem. Não consegue suportar nem um pouco de dor? Ansel tinha apenas 7 anos naquela época. Ele cerrou os dentes e suportou tudo sem fazer barulho, com suor frio escorrendo pela testa. Ainda assim, conseguiu sorrir para mim e dizer: mãe, não dói. Eu prometo, não dói. Eu sabia que doía. Eu sabia que doía muito. Mãe, no que você está pensando? A voz de Ansel me trouxe de volta ao presente. Olhei para baixo e o encontrei me encarando, com o rostinho marcado pela preocupação. Nada. Baguncei seu cabelo. Estava pensando que quando as coisas se acalmarem daqui a alguns dias, talvez eu possa levar você para ficar com o tio Everett, na casa dos Renworth, por algum tempo. O que acha? Sim.
Os olhos de Ansel brilharam, mas a luz desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Mas... e o pai? Fiquei em silêncio por um momento. Ansel era jovem, mas não era tolo. Ele havia observado tudo o que acontecera na propriedade nos últimos dias. Nunca fez uma única pergunta, mas havia entendido tudo. Ansel. Ajoelhei-me até que meus olhos ficassem na altura dos dele. E se... e se seu pai tivesse feito algo muito, muito ruim, você ainda o amaria? Ansel ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, em voz baixa disse: Papai nunca me segurou. Nem uma vez. Eu sei que é porque ele não gosta de mim. Tudo bem. Eu também não quero mais ele. Eu congelei. Quando a tia Daphne estava por perto, o pai só sorria para ela. A avó disse que eu sou uma criança miserável que nunca deveria ter nascido, então não mereço ser abraçado pelo pai. Uma vez, quis ir dar bom dia ao papai, mas a vovó disse que eu era um fardo. A voz de Ansel ficava cada vez mais baixa. Mãe, o que significa criança miserável? Isso significa que sou pior do que as outras crianças? Puxei-o para os meus braços, e as lágrimas que eu vinha segurando finalmente caíram. Não, você não é uma criança miserável. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. E é o único herdeiro legítimo da propriedade Montclair. Ansel soltou um murmúrio abafado contra meu peito, seus dedinhos apertando a frente do meu vestido. Mãe, não chore. Certo, eu não vou chorar. Enxuguei as lágrimas e fiz um voto silencioso. Nesta vida, eu nunca mais permitiria que ninguém machucasse Ansel. No 7º dia, chegou o cortejo fúnebre. Eu estava acordada antes do amanhecer. Hoje era o dia em que o efeito da poção que fazia Stellan parecer morto chegaria ao fim. Também era o dia em que eu havia apostado tudo. Vesti-me de preto, arrumei-me e levei Ansel até a capela. Lá dentro, o caixão estava selado e pronto. Havia bandeiras usadas nos funerais de generais, e as velas tremulavam no ar escuro. Vivienne havia sido escoltada para fora de seus aposentos, especialmente para a ocasião, e estava sentada em uma cadeira ao lado. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, vermelhos e inchados. Ela claramente havia chorado a noite inteira. Quando me viu entrar, abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas permaneceu em silêncio. Aqueles últimos dias haviam lhe ensinado que resistir era inútil. Sentei-me diante do altar e comecei a conduzir os ritos fúnebres. A hora chegou. Levantei-me, minha voz ecoando pelo salão aberto. Levantem o caixão. As palavras mal haviam saído da minha boca quando passos frenéticos e pesados ecoaram do lado de fora. Uma mulher entrou cambaleando, coberta de lama da cabeça aos pés. Seus cabelos estavam completamente desgrenhados e emaranhados. Era Daphne. Ela havia escapado da cripta. Ele não está morto! Ele não está morto! Daphne se jogou sobre o caixão, batendo na tampa como uma mulher possuída. Sua voz estava tão rouca e desesperada que mal parecia humana. Stellan não está morto! Ele não está morto! Ele não está morto! Você não pode enterrá-lo! Ele realmente não está morto! A capela explodiu em alvoroço. Todos olharam para Daphne, chocados. Depois olharam para o caixão e, em seguida, uns para os outros. A cabeça de Vivienne se ergueu de repente. Uma centelha de esperança passou por seus olhos, mas morreu tão rapidamente quanto havia surgido. Ela olhou para mim e seu rosto ficou ainda mais pálido. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia que, naquele momento, não importava mais se Stellan estava vivo ou morto. Eu havia garantido isso. E então aconteceu. Um baque surdo veio de dentro do caixão. Todos ouviram. Os olhos de Daphne brilharam instantaneamente. Ela se jogou contra o caixão e arranhou a tampa com as 2 mãos. Stellan! Stellan, você acordou! Eu sabia! Eu sabia que você não estava morto! Ela se virou rapidamente para me encarar, sua expressão se transformando em algo cruel e triunfante. Elara Ranworth, seu plano acabou de desmoronar. Stellan acordou. Ele está vivo. Espere só. No momento em que ele sair daí, vai expulsá-la como o lixo que você é. Houve mais baques, ainda mais altos. A tampa do caixão se moveu, empurrada por dentro, e uma fresta apareceu. Uma mão pálida surgiu pela abertura. Stellan Montclair estava vivo. Ele afastou a tampa e se sentou dentro do caixão. Seu rosto estava branco como a morte, seus lábios estavam arroxeados e seus olhos profundamente encovados. Parecia um cadáver que acabara de sair do próprio túmulo. O efeito da poção havia acabado de passar, e seu corpo ainda estava perigosamente fraco. Até mesmo abrir os olhos parecia exigir um esforço visível. Não estou morto. As palavras saíram de sua boca, fracas como a chama de uma vela prestes a se apagar. Daphne se jogou sobre ele, meio rindo e meio chorando. Stellan, eu sabia! Eu sabia que você ia acordar! O olhar de Stellan percorreu lentamente a sala, absorvendo cada rosto, até finalmente se fixar em mim. Elara! Sua voz estava rouca. Você tem muita coragem. Ainda não estou morto. O que exatamente acha que está fazendo? Então, ele se virou para Daphne, e seu tom suavizou-se com preocupação. Daphne, o que aconteceu com você? Você realmente pretendia me seguir na morte? Eu sempre soube. Ele estava tentando interpretar o papel, tentando retomar a história exatamente de onde deveria continuar. No entanto, eu apenas permaneci ali, perfeitamente imóvel, observando tudo acontecer sem sequer piscar. Stellan, você está acordado? Minha voz era doce o suficiente para passar por a de uma esposa dedicada. Você está certo. Nossa querida prima se ofereceu para morrer por você. Na verdade, Sua Majestade ficou tão comovido que lhe concedeu o título de Senhora da Fidelidade e ordenou que fosse enterrada ao seu lado. Agora que você está acordado, o que devemos fazer a respeito do enterro? A cor desapareceu do rosto de Stellan. Ele claramente nunca esperara que eu levasse as coisas tão longe. Você... Ele lutou para sair do caixão, mas seu corpo cedeu, e ele caiu de volta contra a madeira. Elara, o que você fez?
Eu não fiz nada. Abri as mãos inocentemente. Eu apenas honrei a devoção de Daphne. Ela chorou e implorou para morrer por você. Como eu poderia recusar? Eu até fui pessoalmente ao palácio para pedir à sua majestade que lhe concedesse um título. Diga-me, Stellan, eu não fiz a coisa certa? O rosto de Stellan ficou pálido. Mais pálido até do que quando fingia estar morto. Naquele momento, o som de cascos se aproximou. Garrett chegou com uma coluna de soldados montados. Desceu do cavalo, entrou na capela e fez uma reverência para mim. Senhora Montclair, peço desculpas pelo atraso. De jeito nenhum, respondi calmamente. Seu timing é perfeito. Garrett olhou para Stellan, sentado dentro do caixão, com o rosto pálido e abalado. O canto de sua boca se contraiu por um instante, antes que sua expressão voltasse a assumir uma postura dura e oficial. General Montclair. Ele deu um passo à frente, e sua voz ecoou como uma ordem no campo de desfile. Há algo que não consigo entender, e esperava que pudesse me ajudar a esclarecer. Stellan não disse nada. Se você morreu no campo de batalha, por que está aqui sentado, vivo? O olhar de Garrett cortou o rosto de Stellan como uma lâmina. Todo homem no exército sabe que o general Montclair caiu em batalha, com seu corpo perdido e irrecuperável. E ainda assim, aqui está o general, perfeitamente intacto. Confesso que estou realmente confuso. Ele fez uma pausa, e sua voz ficou ainda mais fria. A menos, é claro, que este homem não seja o general Montclair. A cabeça de Stellan se ergueu de repente. O que você acabou de dizer? Eu disse. Garrett pronunciou cada palavra com um peso deliberado. Que já que o general está morto, então o general deve estar morto. Quem quer que seja esse homem não passa de um impostor. Do lado de fora da capela, uma multidão havia se reunido sem que ninguém percebesse. Eles estavam ali por causa da história que Everett havia espalhado. Todos haviam assistido ao cortejo levando o caixão de Stellan para o enterro. Todos sabiam que ele havia morrido no campo de batalha. Agora, um homem morto acabara de sair do próprio caixão e os murmúrios aumentavam a cada segundo. Quem é aquele? O general não deveria estar morto? É exatamente o que estou dizendo. Já se passaram 7 dias desde que ele morreu. De onde veio esse homem? Ele provavelmente é um impostor, não é? Está tentando se passar pelo general por dinheiro? É o que parece. Olhe para o estado dele. Parece um fantasma, não um general. Cada último traço de cor desapareceu do rosto de Stellan. Ele abriu a boca para falar, mas não havia nada que pudesse dizer. O mundo inteiro acreditava que ele estava morto. Todo soldado do acampamento acreditava que ele estava morto. Até o rei acreditava que ele estava morto. Como Stellan provaria que era realmente quem dizia ser? Naquele momento, mais cascos se aproximaram à distância. Os oficiais do Ministério dos Ritos haviam chegado. O vice-ministro Edmund Hale desmontou a frente da coluna e entrou na capela. Lançou um olhar para Stellan, sentado dentro do caixão, e franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Sua voz era fria como gelo. Avancei e falei com a máxima deferência. Meu senhor, este homem saiu do caixão durante o funeral e afirma ser o general Stellan Montclair. Mas o mundo inteiro sabe que meu marido caiu em batalha, e Lady Daphne Langford, a quem sua majestade pessoalmente homenageou com o título de Dama da Fidelidade, já o seguiu na morte. Este homem apareceu do nada, e eu não faço ideia do que pensar sobre isso. O olhar de Edmund demorou-se em Stellan por um momento antes de se voltar para Vivienne. Senhora, este homem é seu filho, Stellan Montclair? Vivienne começou a tremer violentamente. Ela abriu a boca, olhou para Stellan e depois para mim. Encontrei seu olhar calmamente. Vivienne se lembrou do que eu havia contado. Traição contra a coroa significava a destruição de toda a família. Se ela reconhecesse Stellan, toda a casa Montclair cairia com ele. Ela, Daphne e todas as centenas de pessoas que carregavam o nome Montclair. Nenhuma delas seria poupada. Mas, se ela não o reconhecesse? Seus lábios tremeram por um longo momento antes que finalmente fechasse os olhos. Quando falou, sua voz estava tão rouca que parecia ter sido arrancada de sua garganta. Não. Ele não está... Ele não é meu filho. Meu filho está morto. Os olhos de Stellan se arregalaram. Mãe, o que está dizendo? Ele lutou para sair do caixão. Mãe, sou eu. É o Stellan. Eu sou seu filho. Como pode não me reconhecer? Vivienne virou o rosto, incapaz de encará-lo. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas bochechas. Daphne ficou paralisada, olhando fixamente para Vivienne e depois para Stellan. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Stellan se virou para mim, os olhos ardendo de ódio. Elara Ranworth, isso é culpa sua. Você a forçou a fazer isso. Sua mulher vil e miserável. Você vai pagar por isso. Ignorei suas palavras. Edmund franziu a testa. Então quem é esse homem? Vivienne não respondeu. A criada-chefe ao meu lado avançou e falou em voz baixa e controlada. Meu senhor, este homem é um vigarista comum. Deve ter ouvido falar dos feitos do general Montclair em algum lugar e decidido se passar por ele para obter lucro. Felizmente, a senhora Montclair Sr. pode estar envelhecida, mas sua mente continua afiada. Ela percebeu a fraude antes que qualquer dano real pudesse ser causado. Edmund assentiu, e seu olhar voltou-se para Stellan. Fingir ser um oficial nomeado pela coroa. Qual é a penalidade? O escrivão ao lado dele abriu o livro de estatutos e leu em voz alta. A usurpação da identidade de um oficial nomeado pela coroa é punível com 100 chicotadas e exílio para além da fronteira. Em casos de extrema gravidade ou quando houver intenção de traição, a sentença é a morte. Stellan tremia da cabeça aos pés. Eu não estou me passando por ninguém. Eu sou Stellan Montclair. Vocês não podem fazer isso comigo. Quero ver o rei. Eu mesmo explicarei tudo à sua majestade. Sua majestade não vai recebê-lo. A voz de Edmund era monótona e definitiva. O general Montclair morreu no campo de batalha. O próprio rei confirmou sua morte. Se você é o general Montclair, então quem morreu no campo de batalha? Quem sua majestade homenageou? Ele fez uma pausa, e seu tom ficou ainda mais frio.
Ou está sugerindo que Sua Majestade estava errado? Aquela frase cortou todas as suas rotas de fuga. Stellan não podia dizer que o rei estava errado. Questionar a palavra do rei era um crime capital. Portanto, ele não podia alegar que não havia feito nada de errado. Se não tivesse feito nada de errado, então havia forjado a própria morte e enganado a coroa, o que também constituía um crime capital. Não importava o que Stellan dissesse, tudo terminaria do mesmo jeito. Ele se afundou de volta no caixão, com o rosto da cor das cinzas. Edmund acenou com a mão. Guardas, prendam este homem que ousa se passar pelo General Montclair. Os guardas avançaram e arrastaram Stellan para fora do caixão. Ele se debateu contra eles, mas seu corpo estava fraco demais para se libertar. Elara Renworth! Ele virou a cabeça para trás para me encarar enquanto era puxado para fora da capela. Sua voz estava tão rouca que quase não parecia humana. Você vai apodrecer por isso! Vai apodrecer por isso! Permaneci onde estava, e o observei partir sem demonstrar a menor emoção. Meu senhor. Virei-me para Edmund e fiz uma reverência. Por mais desprezível que este homem seja, ele usou o nome do meu falecido marido para cometer sua fraude. Se me permite ser ousada, peço que o senhor o entregue à minha custódia. Seria uma forma de encerrar essa questão em nome do meu marido. Edmund pensou por um momento, e então assentiu. Muito bem. Ele está sob sua responsabilidade. Considere isso uma cortesia à memória do seu falecido marido, mas mantenha-o sob vigilância rigorosa. Não vou permitir que ele fique solto pelo mundo repetindo o mesmo esquema. Claro, minha gratidão, meu senhor. Edmund partiu com seus homens, e a capela ficou silenciosa novamente. Virei-me e olhei para o caixão vazio. Fiquei em silêncio por um momento. Façam tudo de novo. Minha voz estava firme e calma. Retomem a procissão. Hoje é um dia para homenagear meu falecido marido e a Dama da Fidelidade. Não vamos adiar mais. Os servos se apressaram para a frente, selaram o caixão e o carregaram. A procissão fúnebre deixou a cidade em uma grande e solene coluna, seguindo em direção à cripta da família Montclair. Os moradores se alinhavam dos dois lados das ruas, murmurando entre si. General Montclair, tão jovem. Que pena. E a jovem Langford, que espírito feroz, ofereceu-se para morrer com ele assim, de repente. Não se vê algo assim todos os dias. A esposa do general é a verdadeira maravilha, porém. Permitiu que tudo acontecesse e ainda deu sua bênção. Esse tipo de graça é raro neste mundo. Sentei-me dentro da carruagem, ouvindo as vozes do lado de fora sem deixar que meu rosto revelasse qualquer emoção. Ansel se encostou ao meu lado, seus dedinhos segurando a frente do meu vestido. Mãe, onde está o pai? Ele se foi. Para onde? Para onde pertence? Ansel fez um pequeno aceno, ainda incerto, mas não perguntou mais nada. A procissão chegou aos terrenos da família. O caixão foi baixado à terra, a sepultura foi selada, e a lápide foi colocada no lugar. 2 nomes foram gravados na pedra. General Stellan Montclair, Dama da Fidelidade, Daphne Langford. Enterrados juntos. Daquele dia em diante, o mundo inteiro soube que Stellan Montclair estava morto, e que Daphne Langford o havia seguido até o túmulo. Eles haviam sido enterrados juntos para toda a eternidade. Quanto ao verdadeiro Stellan e a Daphne, essa era outra história. A masmorra sob a propriedade Montclair era úmida e gelada. Stellan estava acorrentado à parede, com os braços e as pernas presos e bem abertos, incapaz de se mover 1 centímetro. O efeito da poção que o fazia parecer morto já havia passado, mas seu corpo estava longe de estar recuperado. Sua pele estava tão pálida que quase parecia translúcida. Daphne estava trancada na cela ao lado, encolhida em um canto e tremendo incontrolavelmente. Fiquei diante de Stellan e o encarei. Elara. Sua voz estava rouca. O que você quer de mim? Nada demais. Meu tom era leve. Só quero que você experimente um pouco do que Ansel e eu passamos na vida anterior. Stellan piscou surpreso. Vida anterior? Do que está falando? Não respondi. Simplesmente me virei para as pessoas ao meu lado e dei minhas instruções. Derrubem-no. Cortem os tendões das mãos e dos pés. Você não ousaria. Stellan se debateu contra as correntes, fazendo os elos de ferro tilintarem descontroladamente. Elara Renworth, eu sou o General Montclair. Você não pode fazer isso comigo. General Montclair? Sorri. O General Montclair está morto. Ele está enterrado na cripta da família. Você não passa de um vigarista comum que tentou se passar por um oficial da corte. E a punição por isso é o que eu decidir. Cada último traço de cor desapareceu do rosto de Stellan. 2 servos de ombros largos avançaram, soltaram-no da parede e o prenderam ao chão. Não. Por favor. Stellan finalmente cedeu. Elara, estou implorando. Por favor. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou o pai de Ansel. Pai? Agachei-me até que meus olhos ficassem na altura dos dele. Quando você foi pai para ele? Ele ficou ajoelhado naquela capela por 6 horas, até que suas pernas estivessem inchadas demais para que pudesse ficar de pé. Onde você estava naquela ocasião? Ele estava doente, e tudo o que queria era um bolo de aniversário. Onde você estava, então? Quando as pessoas o chamavam de criança miserável e o empurravam? Onde você estava? Stellan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você não foi pai para ele nem por um único dia. Levantei-me. Então, não tente usar isso para implorar. Os empregados começaram a trabalhar. Os gritos de Stellan ecoaram pela masmorra vazia durante muito tempo. Virei-me e saí. A porta de ferro se fechou atrás de mim, selando todos os sons lá dentro. A partir daquele dia, Stellan foi mantido na masmorra. Recebia apenas uma tigela de água e um pedaço de pão seco por dia. Suas mãos e seus pés estavam arruinados, e ele já não conseguia ficar de pé. Tudo o que podia fazer era permanecer deitado sobre o chão frio de pedra e olhar para a pequena janela acima de sua cabeça. No começo, ele me xingava todos os dias. Chamava-me de vil, venenosa, e jurava que eu morreria de uma morte miserável. Não dei atenção a uma única palavra.
Então, os insultos cessaram, e o silêncio tomou seu lugar. Depois vieram os murmúrios. Eram fragmentos de palavras que eu não conseguia compreender, pronunciadas sem que ele falasse com ninguém. Até que certo dia, fui verificar como ele estava e o encontrei olhando fixamente para a janela. 2 lágrimas finas escorriam pelo seu rosto. Agora eu me lembro. Sua voz estava tão rouca que mal podia ser ouvida. Parei no meio do passo. A vida anterior. Eu me lembro de tudo. Ele virou a cabeça devagar para me olhar, e havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Não era ódio, não era raiva. Era um remorso profundo e silencioso. Elara. Desculpa. Permaneci parada na porta da cela por um longo tempo, sem dizer nada. Você se lembra? Olhei para ele. Ele apenas assentiu. Eu me lembro das pernas de Ansel, dos anos que você passou naquela cabana, e de quando você morreu. Sua voz falhou. Eu me lembro de tudo. Bom, minha voz estava calma. Eu estava preocupada que você morresse sem saber o motivo e achasse que não merecia isso. Elara. Não é injusto, interrompi-o. Tudo o que você nos deve, a mim e a Ansel, da vida anterior, você vai pagar nesta. Fiz uma pausa. Cada pedacinho. Stellan fechou os olhos. Lágrimas escorreram silenciosamente por seu rosto. Não lhe lancei outro olhar. Virei-me e saí. A partir daquele dia, Stellan parou de me xingar. Ele ficou em silêncio. Passava os dias relembrando o passado e repetindo as palavras desculpa várias vezes. Ainda assim, de que adiantava um pedido de desculpas? Na vida passada, Ansel e eu morremos. Nesta vida, a dívida que Stellan tinha conosco precisava ser paga. Quanto a Vivienne, depois de ser destituída de seu título, ela foi trancada em outra cela na masmorra. Ela recuperou a razão muito mais rápido do que Stellan, porque nunca havia tomado a poção de fingir morte, e sua mente sempre fora afiada. Ela entendeu perfeitamente o que havia acontecido. Stellan estava morto para o mundo. O título Montclair agora pertencia a Ansel. E ela havia passado de grande matriarca da propriedade a prisioneira em uma cela sob o próprio lar. Todos os dias, Vivienne chorava. Todos os dias, ela implorava. Dizia que sabia que estava errada. Dizia que não deveria ter favorecido Daphne, nem facilitado o plano de Stellan. Eu apenas sorria e não dizia nada. Na minha vida passada, ela favoreceu Daphne por 20 anos. Por 20 anos, viu Ansel sofrer. Viu-me ser humilhada. Viu Daphne tirar tudo o que eu tinha, um pedaço de cada vez, e nunca disse uma única palavra contra aquilo. Ela sabia que estava errada agora? Bem, já era tarde demais. Os dias passaram, um após o outro. O corpo de Stellan se deteriorou. Sem remédios e sem alimentação adequada, somados aos tendões das mãos e dos pés cortados, ele definhou rapidamente. Começou a tossir sangue, teve febres que não passavam e passou a conversar com pessoas que não estavam ali. Não chamei um médico. Na minha vida passada, quando Ansel ardia em febre, Daphne também não permitia que um médico fosse chamado. Nesta vida, considere isso uma dívida paga. Finalmente, uma noite, cerca de um mês depois, Stellan morreu. Quando partiu, seus lábios ainda se moviam. Tive que me inclinar para conseguir entender a palavra. Era o nome de Ansel. Permaneci parada na porta da cela por um longo tempo sem dizer nada. Depois, ordenei que enrolassem o corpo dele em uma esteira de palha e o levassem para o cemitério comum. Não foi um ato de crueldade. Ele simplesmente não merecia mais do que isso. Daphne morreu alguns dias depois. Morreu de fome. Do começo ao fim, nunca mais fui vê-la. 3 meses depois, o rei concedeu sua aprovação para que o título de Montclair passasse para Ansel. Ele tinha apenas 5 anos e se tornou o mais jovem senhor de toda a capital. No dia em que a notícia se espalhou, Everett veio me visitar. Trouxe um bom vinho e uma refeição adequada. Elara, você já passou por tanta coisa. Ele me serviu uma taça. De agora em diante, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai tocar em você. Levantei a taça e bebi de uma vez. O vinho queimou minha garganta. E tossi até meus olhos lacrimejarem, mas meu coração estava quente. Na minha vida passada, Everett morreu tentando fazer justiça por mim, e Stellan mandou matá-lo por isso. Nesta vida, ele estava vivo e bem, ainda o mesmo brilhante e espirituoso filho mais velho da família Renworth. Everett. Coloquei a taça de lado e olhei para ele. Obrigada. Por quê? Ele riu e bagunçou meu cabelo. Você é minha irmã. Se eu não cuidar de você, quem vai cuidar? Eu também ri. Ele estava certo. Esta vida era diferente. No dia em que Ansel herdou o título, levei-o à capela da família Montclair para que ficasse diante dos retratos de todos os senhores que haviam vindo antes dele. Não era por Stellan. Era para que todos soubessem que, a partir daquele dia, aquela casa pertencia ao meu filho. Ansel ficou diante da parede de retratos, pequeno como era, com as costas perfeitamente retas. Ele abaixou a cabeça, solene e determinado, e então se virou para me olhar. Mãe, eu sou realmente um lord agora? Você é. Então posso proteger você agora? Agachei-me, ajeitei a gola de sua roupa e sorri. Pode. Ansel abriu um sorriso enorme, mostrando apenas os dentes de leite. Vou construir o maior jardim do mundo para você e enchê-lo de flores. Vamos ter um gato, um cachorro e um papagaio que saiba falar. Certo, o que você quiser. O sol estava se pondo. Segurei a mão de Ansel e saí do santuário. Atrás de nós, as pesadas portas se fecharam, isolando tudo de ruim que havia acontecido no passado. À nossa frente se estendia uma estrada que nunca havíamos percorrido. Éramos apenas nós dois, mas isso já era mais do que suficiente. Fim, que Deus te abençoe.